Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui à nossa série Sprint Final, OAB 42, entramos aqui na nossa dica de número 20, certo? Hoje iremos falar em um tema especificamente voltado aqui à disciplina de ética, Estatuto da OAB e ética, né? Vamos falar sobre o licenciamento da inscrição. Então assim, a gente tem um contexto, quando a gente passa aqui, vamos abrir aqui o Estatuto, certo? Vamos entender primeiro, quando você vai aqui no artigo 8º, a gente tem os requisitos para que você possa fazer a inscrição, que inclusive não é o foco de hoje, mas esse artigo 8º é muito importante para a prova. O ponto é, depois que você faz a inscrição, obviamente em tese, a gente tem alguns tipos de inscrição, principal, suplementar, a transferência, você pode pedir para outra seccional, mas o ponto é, depois que você faz a inscrição propriamente dita, essa inscrição pode passar por algumas circunstâncias, certo? Então ela pode estar ali tendo dois institutos que nós temos de entender aqui: o licenciamento da inscrição ou o cancelamento da inscrição, que são institutos diferentes. As hipóteses de cada um ali são hipóteses diferentes, certo? E os efeitos também de cada um são efeitos distintos. Então, primeiro ponto, para que nós possamos entender: me inscrevi, estou regular, tudo certo, ok? O que vem a ser o licenciamento? São hipóteses aqui específicas, e licenciamento é como se fosse, gente, um congelamento, uma suspensão da inscrição. Mas não confunda essa suspensão que eu estou falando aqui com a suspensão que é uma penalidade aplicada. É uma suspensão no sentido, é como se esse registro profissional ele ficasse congelado. Você não perde o seu número de registro, mas você também não paga anuidade, certo? Você não participa de eleições, você não pode exercer a profissão estando licenciado, só que você resguarda lá o seu número de registro, tá bom? Então você resguarda o seu número de registro. São esses os efeitos aqui do licenciamento. Quais são as hipóteses? Primeiro ponto, se você fizer o requerimento. Agora veja que é um requerimento demonstrando um motivo. Então nesse requerimento você tem que trazer o motivo pelo qual você quer fazer o licenciamento do seu registro. Então você tem que justificar. Diferente, vocês vão ver do cancelamento, que quando a gente quer cancelar, simplesmente pede o cancelamento, porque os efeitos são diferentes. Ou então, se você passa a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. As atividades incompatíveis, gente, ela tá lá a partir do 26 e seguintes do Estatuto da OAB. Tema muito importante também para dar uma revisada, né, principalmente agora nessa reta final. Então, se você exerce de forma temporária uma atividade incompatível, por exemplo, governador de estado, você não pode ser advogado. Se você tem registro na OAB, você vai ter que fazer o seguinte: licenciar a sua OAB, congelar o registro, enquanto você exerce o cargo de governador. Depois que você finalizar, você pede a reativação do seu registro. Ou, se você for acometido de uma doença mental curável. Então, são essas três hipóteses que podem justificar aqui o licenciamento. O que é que vocês não podem confundir? Primeiro, para o requerimento, mas tem que ser justificado, porque ele vai querer te confundir com o cancelamento. Porque o cancelamento basta o requerimento, independentemente do motivo, de justificativa. Para o cancelamento, a atividade incompatível é se for definitiva, certo? E para cancelar, a doença mental é se for incurável. Então perceba que ele pode tentar confundir. Então as hipóteses de licenciamento e os efeitos do licenciamento são esses que acabamos de ver. Só para que nós possamos complementar, nem era o foco em si, mas fazendo um contraponto aqui com o cancelamento. Cancela-se a inscrição profissional. Aqui o primeiro ponto, gente. Diferente do licenciamento, que é como se fosse esse congelamento, essa suspensão do seu registro, o cancelamento é de fato. Você cancela o registro de fato, certo? Aquele número, ele vai ser cancelado extinto. Ah, Judásio, eu posso voltar posteriormente e requerer o registro novamente? Posso. Só que aí com um novo número. E a pergunta que todo mundo me faz é: se eu tenho o meu registro cancelado, para que eu reativar o registro, não, no caso, né? Você vai fazer um novo registro. Reativar, você pensa no licenciamento. Para que eu me inscreva novamente nos quadros da OAB, eu preciso novamente ser aprovado no exame de ordem? Não. Certo? Você precisa comprovar os outros requisitos, por isso que eu falei do artigo 8º, que traz aqui os requisitos, mas o exame de ordem não. Então, passou no exame de ordem uma vez, não precisa passar novamente, se submeter novamente à prova. Foi aprovado uma vez, não precisa submeter novamente. O ponto é, quais são as hipóteses de cancelamento? Lembrando que
ela gera o cancelamento de fato, a extinção do registro, do número. De modo que se em momento posterior você quer voltar a se inscrever nos quadros da OAB, será com um número novo. Então aqui, ó, se assim o requerer. Perceba que aqui independe de justificativa. Eu só não quero ficar vinculado, eu não quero aquele registro e ponto. Por que que no licenciamento ele requer a justificativa? Porque, por exemplo, você ainda fica vinculado, você ainda fica com o número de OAB, por mais que não possa exercer, apesar de não poder exercer a profissão, você não precisa votar, você não precisa pagar anuidade, então a OAB, ela requer uma justificativa para que isso aconteça. No cancelamento, não, eu simplesmente não quero mais me manter vinculado, cancelo. Se você sofrer uma penalidade de exclusão, exclusão é uma das penalidades que podem ser aplicadas, certo? A partir da prática ali de infrações disciplinares. Então ali o Tribunal de Ética e Disciplina, da seccional, às vezes até na subseção, a depender do contexto. Se aplicar a penalidade de exclusão, isso gera o cancelamento. Ah, quer dizer que o advogado submetido à penalidade de exclusão, então ele não pode voltar a exercer a advocacia? Pode. Até porque, se essa penalidade impedisse por todo o restante da vida dele o exercício da advocacia, isso seria uma penalidade perpétua. E a gente sabe que a CF veda isso. O ponto é, se ele sofre a penalidade de exclusão, ele pode voltar. Sim. Depois que ele cumpre ali por um período e depois que ele tem ali a reabilitação. Eu vou explicar isso melhor para vocês aqui embaixo. Mas vamos lá. Falecimento, certo? Então, ó, se tiver o requerimento na hipótese ali de ter penalidade de exclusão, se vier a falecer, se passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia. Lembra que lá no licenciamento a gente estava falando de atividade incompatível em caráter temporário, aqui em caráter definitivo. Ou se você perde algum dos requisitos necessários para a inscrição. Vamos supor, um dos requisitos necessários, a gente tem o quê? Capacidade civil. Aí você, depois que você se inscreve, você perde a capacidade civil, certo? Agora lembra que se for uma doença mental curável, que inclusive pode afetar a capacidade civil, se for curável, licencia. Agora, por exemplo, por que o pessoal fala que uma doença mental incurável gera o cancelamento? Porque entraria aqui, ó, no inciso 5º. Entraria no inciso 5º, certo? Do Estatuto. Só para a gente complementar os parágrafos do artigo 11, ó, se ocorrer as hipóteses do 2, 3 ou 4. 2, 3 ou 4. Então, penalidade de exclusão, falecimento ou exercício de atividade incompatível em caráter definitivo. Nesses casos, pode ser feito o quê? Deverá ser promovido de ofício, ou em virtude de comunicação. Então, você pode fazer aqui, a OAB, a seccional, pode operar aqui o cancelamento, nestas hipóteses, de ofício ou em virtude de comunicação. E aqui é aquilo que eu expliquei para vocês, ó. Novo pedido de inscrição que não restaura o número anterior, ou seja, você perde o número anterior, o novo pedido de inscrição, você tem que fazer prova dos requisitos dos incisos 1, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Se vocês forem pegar 1, 5, 6 e 7, 1, 5, 6 e 7, perceba que a aprovação no exame de ordem está aqui no inciso 4. Por isso que eu disse, não é necessário ser aprovado novamente, certo? E, além dessa observação, na hipótese do inciso 2º, que é aquilo que eu trouxe para vocês, sofrer penalidade de exclusão. Na hipótese do inciso 2º, quando você sofre penalidade de exclusão, qual o efeito? Cancelamento da inscrição. Mas ele traz o seguinte, ó, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de provas de reabilitação. Qual é o ponto? Quando a gente tem aqui no contexto do Estatuto da OAB, a reabilitação ela pode ser pedida depois que você cumpre a pena. Cumprir a penalidade que foi imposta, cumprir a penalidade. Aí depois de um ano do cumprimento da penalidade. Não é da aplicação da pena não, do cumprimento. Depois de um ano eu posso requerer a minha reabilitação. Fazendo prova de quê? Provando que aquilo que aconteceu não vai mais acontecer, trazendo mesmo, comprovando mesmo que você foi reabilitado. Porque a ideia das penalidades é essa, certo? Agora só uma observação, gente. Esse prazo de um ano, depois que você cumpre a penalidade, um ano para você pedir a reabilitação, ok? Só que, se a infração disciplinar que ensejou a pena de exclusão, ela também se configura um crime, e você também chegou a ser penalizado na esfera penal por aquele crime, a reabilitação, que vai justificar aqui,
essa reinscrição, certo? Você tem que fazer prova da reabilitação criminal. E aí é muito mais complexo, porque a reabilitação criminal você passa por todo o processo penal, condena com trânsito em julgado, aí você cumpre toda a pena. Depois que você cumprir todo o período da pena, cumpriu a pena, certo? Depois de 2 anos do cumprimento da pena, aí você pode pedir a reabilitação criminal. Perceba que demora bem mais, certo? Então tem esse contexto específico. Ó, 2 tópicos importantíssimos, artigos 12 e 11 do Estatuto da OAB, certo? Licenciamento e cancelamento da inscrição. Não confundir isso aqui e não esquecer também os detalhes. Passemos aqui uma questão, só para que nós façamos aqui a fixação disso. Ó. FGV 2023. O advogado Alex encontra-se licenciado junto ao AB. Assinale a opção que, corretamente, apresenta uma causa para o licenciamento de Alex. Ou seja, artigo 12 do Estatuto da OAB. Nem é um tipo de questão tão característico da FGV, geralmente ele traz um caso concreto, mas é que é o seguinte, ele está falando, está licenciado. Me diz aqui uma causa que justificou esse licenciamento, certo? Aí aqui, letra A, o requerimento de licenciamento, independentemente de motivação. Falso. Nós vimos que o licenciamento tem que ser justificado. Artigo 12, inciso 1º. O que é independentemente de motivação é o cancelamento. Portanto, está errado. Depende de motivação. O fato de Alex passar a sofrer doença física incurável. Veja, não é doença física. A doença física não gera nenhum efeito no registro, certo? Não gera nenhum efeito no registro. Nem cancelamento, nem licenciamento. É doença mental. Se for curável, licenciamento. Incurável, cancelamento. Na verdade, gente, pensando numa visão crítica aqui, essa questão da doença mental relacionada à questão da capacidade civil tem que ser até revista pelo Estatuto, depois da modificação que nós tivemos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Mas aqui, para a prova, de maneira objetiva, é isso, certo? Então tá errado. Letra C. O exercício por Alex de forma definitiva. Se você está exercendo atividade incompatível em caráter definitivo, isso aqui é uma hipótese de cancelamento. Perceba, na verdade, o que ele trouxe aqui. Uma hipótese de cancelamento, outra de cancelamento. Doença física que, na verdade, não gera nenhum efeito, como nós vimos, certo? Porque a doença física ela não vai atingir a capacidade mental, no caso. E letra D. O fato de Alex passar a sofrer de doença mental curável. Nos exatos termos do artigo 12, inciso 3º do Estatuto da OAB. Certo, gente? Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que tenha feito sentido para vocês. Peço que, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu irei estar respondendo, certo? Qualquer dúvida mesmo, pode deixar. E se inscrevam também no canal, ative o sininho de notificação para vocês receberem os vídeos assim que postados. E é isso. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.